Olá, o Senado vai criar uma comissão especial para discutir mudanças na lei político-eleitoral. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no programa Argumento a senadora Vanessa Graziotin. Senadora, muito obrigada por conversar com a gente. Em geral, todos os anos, a classe política anuncia a reforma política como uma prioridade, mas ela nunca sai do papel porque parece que ninguém concorda em qual deve ser a reforma política ideal a ser feita, não é isso? Qual é a sua reforma política, senadora, que a senhora defende? E principalmente, Ângela, logo após o período eleitoral. Então, quando a gente tem uma nova legislatura, novos parlamentares, e que a gente acaba de vivenciar problemas políticos significativos, isso acende o desejo de que a gente promova uma reforma política. Entretanto, conforme o tema vai sendo debatido, a oposição a determinadas propostas vão aparecendo e a reforma política acaba que não anda. No último período, na última legislatura, nós conseguimos aprovar Senado e Câmara, eu diria uma mini reforma política, alguns pontos importantes, mas todos eles pontos relativos à campanha. Não é a organização política e partidária, e sim ao desenvolvimento do processo eleitoral, né? Daí se proibiu a utilização de outdoors, daí nós conseguimos colocar um percentual de destinação dos recursos do fundo partidário para a preparação da mulher dentro do partido, dizendo que a mulher não pode, ela tem que participar no mínimo dos programas eleitorais ou mesmo de divulgação partidária fora do período eleitoral num certo percentual. Mas a reforma mesmo, aquela que vai mudar o sistema político brasileiro, essa é muito difícil, porque mexe com interesses de, não diria do partido como um todo, mas dos integrantes partidários, não é? Em última análise, o parlamentar que está aqui, bem ou mal, foi favorecido pelo sistema atual. Lei política. Exatamente, mas não é um sistema positivo, não é a população até pensa que é o melhor sistema e ela tem a ilusão de que ela vota no candidato. E ela não vota no candidato. Quantos? Porque nós temos um sistema no Brasil que é híbrido. Ele leva em consideração a votação individual do candidato, mas leva em consideração também a votação do partido ou da coligação partidária. Ou seja, se aquele partido ou aquela coligação não atingir um quociente, que é um determinado número de votos, não importa que o mais votado, o candidato mais votado da coligação tenha tido muito voto, porque se não atingir o quociente, ele não será eleito. E a gente vê aqueles casos de parlamentares que conseguem se eleger com poucos votos, porque porque foi puxado pela coligação. Votos, né? Exatamente. Então, a gente precisa decidir, nós precisamos decidir o que é que nós queremos. Se nós queremos que o voto seja no candidato, na pessoa, ele vai ser no candidato. Ou se a gente quer que o voto seja no partido, no programa, numa proposta, eu sou muito adepta dessa segunda linha. Eu sou daquelas que acho que muito mais importante do que a pessoa é a ideia que a pessoa representa. Ali você tem senadores e senadoras com nomes diferentes, de estados diferentes, mas eles têm a sua proposta e a sua ideologia. Você vai pegar a minha bancada. A bancada do PCdoB é uma bancada pequena hoje, mas pega uma outra bancada maior do PMDB, PMDB nem tanto, mas do Partido dos Trabalhadores, você vai ver que aquela bancada, ela se move, o que movimenta, o que mobiliza os seus parlamentares, os seus senadores, é exatamente o programa partidário. Então, eu acho que é muito mais importante na política valorizar o partido, valorizar a ideologia, os princípios, do que a pessoa em si. Porque a pessoa é a representante daquela ideia. A pessoa é representante daquela ideia. Eu acho que a democracia, sim, ela fica muito mais fortalecida. Do parlamentar, o que é que nós temos que esperar? Muito trabalho, muita dedicação, uma postura ilibada, que no parlamento busque representar, trabalhar em benefício do país, do povo, e não buscar o parlamento como meio de melhorar a sua situação e condição social, não é? Eu defendo o voto em lista e acho que no nosso caso das mulheres, a gente pega o Brasil, a nossa situação perante o mundo e os países, vamos deixar a Europa para lá, vamos pegar os países aqui do nosso continente latino-americano, sul-americano. O Brasil é o que tem o pior índice quanto à participação da mulher na política e no parlamento. Nós temos ainda percentuais que variam em torno de 11%, 12% no geral. Aqui no Senado nós somos 12 mulheres, de 81 parlamentares. A Câmara, a situação é pior. São 513 deputados para 42 senadoras. Não chega a 10%. Não chega a 10% a participação. Né? A média da Argentina, Paraguai, Colômbia, Uruguai é de 20% a 30%. Alguns chegam a 40%. Por que isso?
porque a regra da lista partidária é o seguinte: a cada um homem uma mulher ou a cada 2 homens uma mulher, ou seja, alternância de gênero na hora da apresentação da lista. Alternância de gênero. E é claro que os eleitores, eles vão olhar o programa e vão olhar também o candidato, porque você faz campanha em torno da lista, mas você faz campanha também em torno dos nomes que estão representando aquele programa partidário. De uma certa forma, obriga o partido a ter uma coerência de ideologias que muitas vezes no país, de acordo com a própria sociedade, com o eleitor, nem sempre é clara.